A volatilidade do mercado de criptomoedas sempre parece nos pegar desprevenidos. Mas você sabia que é possível usar a volatilidade ao nosso favor? É sobre isso que eu vou falar hoje. Fala pessoal, meu nome é Marcelo Pravata, eu estou aqui em parceria com a Escola Cripto para falar sobre derivativos em criptomoedas. Hoje eu queria falar como usar a volatilidade ao nosso favor. Mas para falar isso melhor, eu queria antes contar um pouquinho a história do mercado de derivativos. Esse mercado ele já surgiu há bastante tempo. O mercado de derivativos ele surgiu, né, um mercado moderno, vamos dizer assim, lá no século XIX, em 1948, com a fundação da CME, a Chicago Mercantile Exchange. Talvez você tenha ouvido já falar da CME, porque eles lançaram futuros de Bitcoin lá em 2017. E qual foi o primeiro, né, contrato futuro, opção, né, desse tipo de derivativo que foi lançado pela CME? Lá no século XIX, não era, apesar de já existir mercado de ações, não era com ações que existiam esses contratos futuros. Os primeiros contratos futuros foram para commodities agrícolas. Justamente essas ferramentas serviam para proteger produtores. Então, assim como hoje existe volatilidade no mercado de criptomoeda, então você está lá com seu Bitcoin, Ethereum, Avax, né, e fica assustado com a volatilidade. Naquela época também, e hoje ainda também, para os produtores agrícolas, você pode ter vários riscos na sua produção. Pode ter uma seca, pode ter uma geada, pode ter algum problema, e aí todo o investimento do produtor ele pode ir por água abaixo e o produtor ficar no prejuízo. Então, os derivativos surgiram justamente não para adicionar um risco no mercado, mas justamente para suprimir ou diminuir essa volatilidade. Isso que é muito importante, é um grande mito, que muita gente vê contratos futuros e opções somente como uma maneira de perder dinheiro, como um cassino. E sim, se for usado de maneira errada, é possível perder dinheiro, mas usando da maneira certa, é possível usar para se proteger de quedas e também diminuir a volatilidade, usar essa volatilidade ao seu favor. Então, como que funciona? O produtor, ele vende, por exemplo, um contrato futuro, então ele pode investir, inclusive ampliar a capacidade produtiva. Lá no caso da CME, no século XIX, começou com trigo e milho. Então, esse produtor já vendia, né, fazia um contrato de venda futuro, sendo que sempre são duas partes, o produtor de um lado e o trader especulador do outro, que ele compra o risco. Então, o produtor vende o contrato futuro e o trader, né, o especulador, compra, né, acreditando que, por exemplo, aquele preço vai estar maior no mercado, né, numa data futura, aí, que pode ser um ano ou mais. Já o produtor, ele sabe qual é o custo dele. Então, se ele já souber qual que é o valor que ele vai vender, ele pode diminuir os riscos da sua operação e poder garantir, né, pagar suas contas, funcionários e manter a sua margem. Um exemplo que ficou bem conhecido lá no começo do Covid, em abril de 2020, foi quando o valor do petróleo, o barril de petróleo foi para zero, ou melhor, foi até negativo. Porque aquele contrato futuro, né, foi um contrato futuro que aconteceu, né, para fazer o preço do petróleo ir para zero. E isso aconteceu porque o produtor fez um acordo ainda em 2011 e aí para vencimento em abril de 2020. Então ele vendeu ali 40, 50 dólares, né, mais ou menos, que estava na época, né, talvez um pouquinho mais, lá em 2011 para 2020. Porém, em 2020, né, com a pandemia, aconteceu todo aquele problema, ninguém mais estava conseguindo, né, praticamente o mundo parou por um momento. Então, o problema é que ninguém queria comprar esse petróleo e o pessoal começou a vender
esse contrato futuro por um valor cada vez menor, e ele chegou até a ser negativo, porque imagina, é um barril de petróleo, então era contrato com entrega física. Então, além de ter, você ainda tinha que armazenar. Então, esse custo do aluguel acabou levando para valores negativos, porque esse trader que tinha comprado esse contrato futuro começou a vender, né, para qualquer valor ali para diminuir o máximo possível o seu prejuízo. Porém, para o produtor de petróleo, que é o mais importante, ele garantiu o valor combinado e conseguiu, né, dessa maneira, ele investiu em produção, conseguiu pagar todos os funcionários, ter seu lucro. Então, os contratos futuros, né, nesse exemplo do petróleo, ele funcionou muito bem para diminuir o risco, diminuir a volatilidade para o produtor. E é isso que é a ideia que eu estou querendo usar aqui. Como você usar a volatilidade, assim como o produtor de petróleo usou essa volatilidade lá no Covid, né? Na verdade, se preparou muito antes com gestão de risco, com planejamento, também é possível fazer isso com o seu portfólio. E andando mais um pouquinho, né? Eu falei século XIX, começaram contratos futuros, algumas opções também com commodities agrícolas. O mercado de ações, ouros, metais, forex, mercado imobiliário, começou bem depois. Sabe quando começou? Somente lá nos anos 1970. Então se passaram aí mais de 100 anos desde o primeiro, né, contrato futuro dessa era mais moderna nossa ali da CME. Na verdade, as ações, esse mercado um pouquinho mais parecido com o que a gente conhece hoje, né, que muita gente usa opções em ações também, né, as calls e puts, elas foram correr só nos anos 70. E aí, Bitcoiner, por que nos anos 70? Você, Bitcoiner, sabe, né? O que aconteceu lá nos anos 70? Sim, exatamente, foi isso que você lembrou, né, Bitcoiner? Acabou o padrão ouro. Então, o acordo de Bretton Woods acabou lá no comecinho dos anos 70, né, com Richard Nixon, e então o ouro, o dólar, né, na época já não podia mais ser conversível em ouro, e todos os países seguiram basicamente a mesma coisa. Então, né, por que eu estou contando essa história? Muita gente, inclusive eu, gosta do Bitcoin justamente porque as moedas fiduciárias não têm lastro nenhum. Então, os bancos centrais, os governos podem imprimir a seu bel prazer, e o Bitcoin acaba sendo, né, um pouco da solução, aí, do remédio para esse mal de impressão de dinheiro. Então, justamente quando, nos anos 1970, quando acabou o padrão ouro, começou muita volatilidade em metais, ações, né? Não que não tivesse antes, né? Tinham crises antes, mas o mundo adquiriu uma volatilidade extra, e então foi, né? Eu achei bem curioso, né? É uma coincidência muito grande que esse mercado começou a crescer justamente nos anos 1970. E o resto é história. Esse mundo foi desenvolvendo até chegarem contratos futuros e opções também, né, em Bitcoin, Ethereum, em criptomoedas. Mas legal, toda essa história aí mostra, né, como usar, então, né, contratos futuros, opções, eu consigo usar, né, para a volatilidade ao meu favor. Como que eu posso fazer agora? Então, se vocês falarem, eu quero usar a volatilidade do Bitcoin, do Ethereum, por exemplo, agora. É isso que eu vou mostrar para vocês aqui na corretora Deribit. Olha só, eu estou aqui na Deribit, como que funciona? Eu deposito, por exemplo, Bitcoin. Então, quando eu operar opções, eu tenho que depositar um colateral, eu deposito Bitcoin e faço as minhas operações. Então, eu vou dar um exemplo aqui. É lógico que esse é um vídeo rápido, não dá para passar toda a teoria, né, sobre opções, mas aqui, olha só, desse lado esquerdo eu tenho as calls e do lado direito eu tenho as puts. Então, como que funciona? A call é uma opção de compra. Então, aqui eu tenho, ó, eu peguei um vencimento dia 30 de setembro, eu consigo pegar várias datas, na verdade, até junho do ano que vem. Então, 30 de setembro, estou pegando um exemplo. Então, eu tenho aqui as calls, que são opções de compra. Sempre ela tem uma data, então essa opção ela vai vencer dia 30 de setembro de 2022, e ela tem o strike, que é o preço de exercício.
Então, olha só que interessante, como a volatilidade do Bitcoin é muito grande. Tem gente que acha que o Bitcoin vai para R$1 milhão, $1 milhão, tem gente que acha que o Bitcoin vai para zero. Então, a volatilidade do Bitcoin é muito grande. Olha só que legal, eu consigo vender uma call de Bitcoin hoje, estou gravando hoje aqui, é dia 20 de julho. Olha só, eu estou gravando aqui, eu tenho uma opção de Bitcoin, eu consigo vender uma call por $800 com o preço de exercício em $32 mil. O que isso significa? Que se eu vender essa call, é só eu esperar até setembro. Se o preço do Bitcoin estiver abaixo de $32 mil, eu embolsei esses 881. Na verdade, eu embolso na hora, né? Aqui funciona assim como se eu fosse a seguradora, né? Eu vendo, né? Eu vendo essa opção. Se o Bitcoin estiver abaixo de $32 mil, eu faturei isso aqui só com a passagem do tempo, né? E por que esse valor é relativamente alto? Porque eu consigo usar a volatilidade do Bitcoin a meu favor. E o que acontece se estiver acima disso? Não tem problema, na minha visão. Claro, cada um tem sua estratégia, isso não é recomendação de investimento, mas na minha estratégia, se eu tiver um Bitcoin aqui e eu vender, né, fazer um contrato de venda, né, receber, né, na verdade eu recebo adiantado $900 para dar uma opção de uma pessoa comprar ele por $880 em 30 de setembro, não tem problema, porque eu vou estar vendendo ele a $32 mil, então eu tenho um ganho bem grande, eu consigo usar a volatilidade ao meu favor. E olha só, e se eu pegar 30 de dezembro, então? Olha só, aí a coisa fica melhor ainda, se for ver, para quem quer esperar, né? Ah, não, ó, eu quero pegar 30 de dezembro, só que como o preço do Bitcoin pode subir muito, vamos pegar em $40 mil, olha só. Eu consigo vender uma call, né, embolsar esse prêmio aí de $1.000, enquanto o Bitcoin estiver abaixo de $40 mil. E mesmo que estiver acima, nesse caso, né, pode-se dizer que eu estou coberto, porque eu ainda consigo ganhar em dólares, e com o preço do Bitcoin, né, ele é bastante volátil, permite esse tipo de operação. Dá para fazer a mesma coisa com o Ethereum, tá, pessoal? O Ethereum, proporcionalmente, está até melhor, olha só. Por opção, eu consigo receber $42 por uma opção de Ethereum com vencimento também em 30 de setembro para $3 mil. Então, assim, se eu sou conservador, falo, não, eu quero, né, fazer essas vendas, né, e só vou vender, né, ou aceitaria vender se tivesse a $3 mil o Ethereum, eu ganho esse prêmio. Então, é assim que eu posso usar as opções. Então, essa é a maneira, uma das maneiras, na verdade, como usar a volatilidade das criptomoedas ao nosso favor. Bom, pessoal, se você gostou desse vídeo, dá um like aí, se inscreve no canal, coloca aí nos comentários, tem alguma sugestão, gostaria que a gente fizesse mais vídeos, outras maneiras, porque tem muitas maneiras de atuar no mercado de opções e contratos futuros. E nós estamos preparando aí várias novidades aí, como fazer esse tipo de operações e muitas outras com derivativos. Até a próxima.